Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 9 de março de 1916. Pancho Villa cruza a fronteira do México e ataca os Estados Unidos. Na madrugada de 9 de março de 1916, algumas centenas de guerrilheiros mexicanos sob o comando de Francisco Pancho Villa cruzaram a fronteira dos Estados Unidos com o México e atacaram a pequena cidade fronteiriça de Columbus, no estado do Novo México. 17 norte-americanos foram mortos nesta investida e o centro da cidade foi incendiado. Não ficou claro se Pancho Villa participou pessoalmente do ataque, porém o presidente Woodrow Wilson ordenou que o exército norte-americano invadisse o México a fim de capturar o líder rebelde vivo ou morto. Antes desta invasão ao território dos Estados Unidos, Pancho Villa já era conhecido dos norte-americanos por suas façanhas na Revolução Mexicana. Ele liderara a famosa División del Norte, com sua brilhante cavalaria Los Dorados, que assumiu o controle do norte do México após uma série de audaciosos ataques militares. Em 1914, em seguida à renúncia do líder mexicano Victoriano Huerta, Pancho Villa e seu antigo aliado o revolucionário Venustiano Carranza combateram entre si pela sucessão de Huerta. No final de 1915, Villa refugiou-se no norte em meio às montanhas, tendo o governo dos Estados Unidos reconhecido o general Carranza como presidente mexicano. Em janeiro de 1916, como protesto pelo apoio de Wilson a Carranza, Villa executou 16 cidadãos norte-americanos em Santa Isabel, no norte do México. Ordenou então, no começo de março, o assalto a Columbus. A cavalaria do posto avançado do exército dos Estados Unidos nas proximidades de Camp Forlong perseguiu os mexicanos, matando algumas dezenas de rebeldes no solo americano e também em território mexicano antes de retornar aos seus postos. Em 15 de março, por ordem da Casa Branca, o brigadeiro-general John Pershing lançou uma expedição punitiva em território mexicano com o fim de capturar Pancho Villa e dispersar os rebeldes. A expedição envolveu cerca de 10 mil soldados e pessoal de apoio. Foi a primeira operação militar norte-americana a empregar veículos mecanizados, inclusive automóveis e aeroplanos. Durante 11 meses, Pershing fracassou em capturar o escorregadio chefe revolucionário, em parte porque Villa conhecia como a palma da mão o terreno do norte do México e, por outra parte, devido ao apoio que a população das localidades dava a Pancho Villa. Entre mentes, ressentimentos quanto à violação de Washington do território mexicano levaram a uma crise diplomática de proporções gigantescas com o governo na cidade do México. Em 21 de junho, a crise escalou para a violência quando tropas mexicanas atacaram um destacamento da 10ª Cavalaria do Exército dos Estados Unidos em Carrizal, México, deixando 12 norte-americanos mortos, 10 feridos e prendendo 24 homens. Entre os mexicanos foram mais de 30 as vítimas fatais. Não fosse pela crítica situação no teatro de guerra na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, uma guerra entre México e Estados Unidos poderia ter sido formalmente declarada. Em janeiro de 1917, tendo fracassado em sua missão de capturar Pancho Villa e sob continuada pressão do governo mexicano, Washington ordenou a retirada das suas tropas do território do país vizinho. Villa continuou com suas atividades guerrilheiras na região do norte do país, até Adolfo de la Huerta tomar posse no governo e propor à nação uma constituição reformista. Villa então entabulou um acordo amigável com Huerta e concordou em se retirar da política. Em 1920, o governo anistiou Pancho Villa. Todavia, 3 anos mais tarde, ele foi
assassinado em seu rancho em Parral. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.